Fala, cafezeiro! Ó, hoje estou aqui com um uniforme diferente, hoje eu tô um pouquinho mais robusto. Ouvi dizer aí, meus seguidores têm dito que eu tenho emagrecido. Velho pançudo! Só que não. Vamos pro vídeo parar de baboseira que hoje a história é longa. Hoje vim contar pra vocês aqui um pouco de uma experiência que eu vivi o ano passado. Isso ninguém precisava saber que era o ano passado, mas o pessoal lá de Rondônia já tá me cobrando porque eu estive lá para conhecer o plantio dos canéforas que são cultivados lá. Para você que não sabe o que é canéfora, é uma espécie de café diferente. Temos o Coffea canéfora e o Coffea arábica. Vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo só sobre isso. E dentro do canéfora a gente tem algumas variedades. Dentre elas, as mais conhecidas, o Robusta e o Conilon. E nesse vídeo aqui, galera, como eu estive lá, mas eu ainda tô aprendendo essa coisa de ser o youtuber, eu fiz várias imagens lá em Rondônia. Aí na hora que chegou aqui o mãozinho falou assim, cara, dessas imagens já aproveita algumas. Prometo que eu vou melhorar o meu lado youtuber para eu explorar melhor essas imagens quando eu estiver sozinho. Mas o mãozinha vai pondo aqui algumas imagens que eu fui gravando lá durante a viagem. E eu tive a oportunidade de visitar, então, Rondônia, que é uma região produtora de robustas. E eles começaram um trabalho voltado para a qualidade lá, e foi onde eu tive o prazer de conhecer algumas propriedades, alguns produtores, inclusive produtores indígenas. E uma coisa que eu ouvi de um produtor lá presencialmente, isso me deu muito orgulho, que ele viajou por muitas fazendas de arábica para tentar entender o que a gente fazia nos arábicas e desenvolver melhor o cultivo dos robustas. Esse produtor virou um amigo aí do mercado de café, que é o Juan, que é o proprietário hoje da fazenda Selva Café, que nos acolheu lá da melhor forma possível. Além disso, ainda deixou a gente hospedado lá num pequeno resort que ele tem lá, que é o Selva Park, né? Vou deixar inclusive o Instagram aqui para que vocês possam conhecer. Quando for a Rondônia e quiser ficar hospedado muito próximo de uma fazenda de café, tá aí a dica. Foi uma experiência bem legal que eu vim trazer para vocês aqui e foi também uma quebra de paradigma, eu diria, porque fala-se muito que os robustas tendem a ser cafés ruins, de baixa qualidade, quase nunca a gente acha essas origens, né, de espécie e variedade de boa qualidade, e eu fui convidado pelo Sebrae de Rondônia, exatamente para quebrar esse paradigma e conhecer um pouquinho mais do trabalho dos robustas amazônicos do Brasil. Então, os robustas amazônicos nada mais é que uma junção da variedade Conilon, muito provavelmente que veio ali do Espírito Santo, os Conilons capixabas, que são muito famosos, e a variedade robusta, que já era comum ali na região da Amazônia. Foi feito um cruzamento aonde desenvolveu, então, essa variedade que foi reconhecida pelo INPI, que através dessa variedade foi desenvolvida características hoje que são representadas nessa região da Amazônia por 15 municípios e hoje se tornou um café diferenciado dessa região e já reconhecido no Brasil e mundo afora. E lá eu conheci várias coisas legais ligadas ao plantio do robusta amazônico. E uma delas, obviamente, está ligado à produtividade, né? Hoje tem casos lá de lavouras bem cuidadas, que são bem tratadas, que chegam a produzir por volta de 120, 130 a 200 sacas de café por hectare. Mas não pense que isso é um número estrondoso, porque quando você joga para a média do estado, a média do estado ainda é um pouco baixa, tá na casa ali dos seus 30, 40 hectares a cada produtor. Mas essas fazendas que a gente visitou, que já tem uma eficiência maior, conseguiu comprovar para os demais produtores que sim, é possível se produzir essa variedade em larga escala, né, com alta produtividade. Mas se você pegar de forma isolada essas propriedades que têm uma eficiência alta e comparar com uma fazenda que tem alta produtividade arábica, aí você descobre que realmente existe um potencial produtivo em se fazer o robusta que é muito desproporcional ao arábica, né? Um arábica altamente produtivo aqui na nossa região, na Mantiqueira de Minas, tá nessa casa de 38, 40 sacas por hectare. Em contrapartida, você tem aí robusta amazônico, pode vir a chegar a 200 sacas por hectare. E isso gera um impacto
que aí vem alguns diferenciais. Um dos diferenciais do Robusta é que a bolsa, né, a forma de precificar esse café é individualizada. Então, quando se fala em arábica, tem um preço gerado para a saca de arábica. E quando se fala em Robusta ou canéfora, né, lembrando que canéfora é a espécie, Robusta é a variedade. Tem uma bolsa que precifica o canéfora e aí eles têm preço de mercado diferente. E tudo isso começou uma confusão no mercado lá atrás, onde a indústria começou a utilizar desse café, o Robusta, que é altamente produtivo e tem seus diferenciais em sabor e principalmente em cafeína, que é um grande diferencial que ele tem, porque ele tem o dobro da cafeína do arábica, e a indústria começou a usar muito esse café nos extra fortes, os tradicionais. E foi aonde o Robusta, o Conilon começou a ficar mal falado no mercado de café especial. E uma outra coisa que eu vivenciei lá, mas não vi, né, com os meus próprios olhos. Então abra os olhos! Foi o processo da colheita. Quando eu fui, os cafés ainda estavam em fase de verde, mas os produtores lá me mostraram e me mandaram alguns vídeos que eu vou deixar aqui para que vocês possam entender que o processo de colheita desses cafés acabam sendo mais fáceis. É uma curiosidade lá que o colaborador é responsável por uma rua e ele vai sendo remunerado de acordo com o número de pés que ele colhe, né? Então tem um diferencial. Isso vocês vão entender, porque basicamente é feita uma poda junto à colheita, né? Você já vai cortando os galhos e vai jogando essa rama numa máquina e a máquina faz o processamento. Vale ressaltar que isso é uma realidade, mais uma vez, de uma fazenda mais eficiente, que já tem um poder maior de investimento, que no caso eu estou falando aqui da fazenda Selva Café. Obviamente, temos produtores lá menores que ainda fazem o processo mais manualizado, mais manual em si. E aí uma dúvida que todo mundo tem quando o assunto é esses cafés de espécie diferente, no caso aqui, os robustas amazônicos, é o seguinte: e aí, Gabriel, esses cafés podem ser considerados especiais, sim ou não? Porque o mercado de café especial, o café que sobressaiu foi o arábica. Esse trabalho com o robusta amazônico, realmente ele é muito recente, mas ele está sendo um pré-pulsor para a qualidade dos robustas e canéforas de maneira geral, e hoje a gente tem sim uma forma de avaliar um robusta amazônico ou um canéfora. Existe um protocolo que a SCA também ajudou na regulamentação, mas é um protocolo voltado para os canéforas. A gente até fala que a gente tem a pós-graduação do provador de café, fazer um curso, no caso do arábica, que é o Kill Grader, e no caso do canéfora é o R Grader. Então existe um protocolo voltado em específico para essa espécie, onde tem ali algumas diferenciações sensoriais que você não encontra em um arábica, como por exemplo, nos robustas amazônicos é possível detectar um alto índice de salinidade, né? O que é isso? É um gosto salgado, e aí você tem que ver ali o nível da salinidade dentro do protocolo, vai te mostrar o que é bom, o que é ruim. Então existe uma outra forma de avaliar. Para quem tinha dúvida se é possível fazer um robusta, um canéfora especial, sim, é possível, mas lembrem-se, é como se a gente estivesse falando de dois produtos diferentes. Ambos são chamados de café, porém de universos diferentes dentro de um mesmo produto. E aí, o canéfora, a gente tem esse protocolo diferenciado para avaliar a qualidade dele. E dentro disso, obviamente, você deve estar se perguntando: Gabriel, você visitou lá, provou diversos cafés, e aí? Ó, eu vou dar um relato até que está registrado hoje no INPI, que é um instituto de patente aí, que é uma das formas de você reconhecer a variedade, que lá eles fizeram uma avaliação com especialistas desses cafés e chegaram na conclusão de algumas notas que são comuns nessa região, como notas de raízes, notas amadeiradas, notas de chocolate, e posso afirmar que é um chocolate mais escuro, um chocolate meio amargo. Você também tem a possibilidade do frutado, né, algo lembrando algum tipo de fruta, e também características herbais, né? Quando você lembra em herbal, pode ser algum vegetal, algum chá, enfim, aí cabe um aprofundamento, né, num curso de R Grader para que você possa conhecer um pouco mais dessas notas sensoriais. Mas quer ver uma referência legal? Quando você pega o amadeirado
considerado dentro do canéfora, no caso ali do robusta amazônico, ele é considerado uma característica boa. Por exemplo, a cafés que a gente provou lá que lembrava a madeira do rum, a madeira do carvalho, a madeira de Jerez. E aí, se a gente encontra no arábica alguma nota amadeirada, hoje dentro do universo dos arábicas, a gente já entende que aquilo ali é um problema. Então, o que é problema no arábica, às vezes é ponto forte do robusta. Por isso que eles têm que ser considerados produtos totalmente diferentes entre eles, né? Agora, gostar ou não gostar é muito pessoal. O final, você decide. Para você que está entrando no mercado de café especial agora e tem provado os cafés arábicas nas cafeterias e tem achado muito suave, muito levinho, muito fraquinho, pode ser que tomar um Conilon, um robusta especial, possa ser uma boa experiência, né? Porque ele realmente tem essa potência maior. Então talvez possa ser o seu café de transição para depois começar a entender dos arábicas de alta qualidade. Mas lembra uma coisa, 70% do café produzido no mundo hoje é da origem arábica e dos outros 30% são os canéforas, né? Dentre eles, o robusta. Uma hora ou outra, você vai cair numa xícara de arábica. Desculpa aí, meus amigos do robusta amazônico. E uma das curiosidades que eu tive lá nessa visita era, já que eu entendi toda a complexidade ali desses cafés e como eles são manejados, e eu questionei todos os produtores que eu fui lá e fazer qual que é a maior dificuldade de se plantar esses cafés aqui, já que eles são altamente produtivos e por aí vai. E aí ele falou assim, Gabriel, apesar da gente estar na Amazônia, aqui o nosso solo falta muita água. E aí existe um investimento pesado em irrigação, né? Então todas as propriedades que eu visitei lá tem um sistema de irrigação. E algumas já estão num nível assim muito tecnológico, onde você consegue fazer o controle de irrigação e acompanhar pelo smartphone. E entender o quanto de água cada planta de café tomou. Olha para vocês verem o nível de tecnologia que existem por trás desses cafés. Toda a nossa lavoura é fertirrigada, né? Então, por isso que o sistema de irrigação tem que ser muito preciso, porque a primeira planta e a última tem que beber a mesma coisa. Nós trabalhamos no projeto novo com 96% de eficiência, né? Então, você vê que a variação é muito pouca. Além disso, uma outra coisa que eu aprendi lá foi a forma de replicar esses cafés, né? Porque hoje, no arábica, a gente ainda faz de forma seminal. O que é isso? A gente planta o café arábica a partir da seleção de sementes. E a gente está falando de semente que pode vir a gerar alguma mutação, por mais que elas foram selecionadas. No caso do robusta amazônico, foi desenvolvida uma técnica de clones. Eu diria que é uma técnica de clonar o café muito barata, que você pega um ramo do pé da árvore de café e ali você faz um recorte nesse ramo e nas folhas, e esse ramo você insere na terra e põe na estufa. A única coisa que tem que fazer um acompanhamento é de irrigação, e esse raminho que você cortou ali começa a gerar uma raiz e ele vem a ser um pé de café no futuro. E aí uma coisa que foi detectada através desse sistema é que você tem o mesmo material genético da mãe. Então você tem exatamente o mesmo café no futuro. Então, querendo ou não, isso é uma das formas que eles vêm replicando as melhores genéticas daquela região. Isso também foi uma das formas que eles encontraram de fazer esse registro da origem robusta amazônica, e tem um clone lá, que eu já vou deixar um spoiler aqui para vocês. Quando vocês ouvirem falar em clone número 25, origem Cacoal, Rondônia, do robustas amazônicos, esse vocês tomam, que esse aí é o top. E a outra experiência que foi super válida para mim nessa viagem foi de conhecer uma tribo indígena, e essa tribo é produtora de café lá. E inclusive eles têm um trabalho em parceria com a Três Corações, que tem uma linha aí que é a Tribus. Eu conheci esse local lá, onde os índios são responsáveis por essa pequena produção de café, e fiquei muito feliz de ver lá o empenho deles voltados à qualidade, né? E lá vivi outras experiências além do café. Comi larva, tomei cachaça de inhame, comi uns trem diferentes lá, foi super legal. Agradeço aqui meu agradecimento aí, mais uma vez, o pessoal do Sebrae, mas toda a tribo aí que nos recebeu aí, inclusive fizeram uma dança lá, a dança do recebimento dos visitantes, foi bem legal. Além dos índios, visitei outros produtores, e um dos que eu me encantei foi com a produção do pessoal lá do Dom Bento, né, que é uma família que produz o robusta amazônico. Já é uma coisa menor, mais artesanal, porém o que me chamou a atenção
atenção é que é uma coisa bem assim sustentável. Eles inclusive já ganharam alguns prêmios de sustentabilidade, né, por conta de tudo que eles fazem ali na propriedade, de tentar aproveitar, dar o máximo, né, dos resíduos que vão sobrando ali do café para fazer adubação, correção e por aí vai. E me chamou a atenção que é uma coisa que a gente fala muito de aproveitamento de terra aqui na região, querendo ou não, todo produtor se sustenta da terra, né? E lá eles fazem uma coisa que é bem legal, que eles plantam entre meio café, milho, abóbora, hortaliças, e eu pude viver isso lá na prática e foi muito interessante, né? Porque, querendo ou não, esse cultivo misto não deixa o produtor na mão de uma única cultura, né? Tem uma produção de abóbora lá que eles estavam me mostrando e, segundo eles, assim, você olha assim, a produção de abóbora, você não vê fim naquilo. Então essa história dos robustas amazônicos ou dos canéforas especiais, ela ainda é muito nova no mercado brasileiro, né? Então a gente vem aprendendo a cada dia também com esses novos produtores e novos cafés. E aí uma pergunta corriqueira é, Gabriel, qual é o seu ponto de vista em relação a esses cafés? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, eu sim tinha muito preconceito quando se falava em canéfora, né? Até por a minha escola, vamos dizer assim, ela foi uma escola que denegriu muito essa espécie. A gente ouvia falar muito em café tradicional, café solúvel, café extra forte, que era composto por essa matéria-prima. Eu tive a oportunidade de provar, a primeira mesa de canéfora especial foi em uma SIC, Semana Internacional do Café, junto com vários estudiosos ali da área, e eu já fui com um certo pé atrás, e nessa primeira análise eu já quebrei um pouco desse conceito, e isso já faz um tempinho, né? A coisa foi evoluindo ao longo desse tempo, né? Lembrando que o café produz uma vez no ano, então uma vez no ano esses produtores foram fazendo algum tipo de modificação. E atualmente, hoje eu posso afirmar para vocês que já existem aí então canéforas que são muito bons, assim, que dá para tomar tranquilamente sem ter o preconceito do amargor em excesso. É sempre um amargor aceitável, né? Que já existe uma doçura natural, que tem características distintas de uma arábica, como as notas amadeiradas, que podem ser muito interessantes dependendo da aplicação que você for utilizar esse café. Então tem aí esse chamariz para outros universo de sensorial que talvez você não encontra no arábica. E eu acho sim que esses cafés podem ser utilizados nas cafeterias no mundo inteiro como um diferencial, algo de diferente que você vai mostrar para o seu cliente ali, e aos poucos a gente vai trazendo esse conceito. E é uma forma também da gente mostrar que essa matéria-prima sim pode ser de qualidade a partir do envolvimento de pessoas, né? Então, para a gente chegar no desenvolvimento desses cafés como a gente vê hoje, foi uma série de estudos para chegar nesse nível de qualidade. E eu posso afirmar para vocês que o mais óbvio, né, que parece ser o mais simples, mas é o que dá certo, seja no arábica, seja no canéfora, é uma planta de café bem nutrida para que ela tenha um estágio de maturação completo e dentro desse estágio de maturação ela desenvolva açúcares. Então hoje posso afirmar que com toda essa tecnologia que existe no campo, os canéforas têm sido um pouquinho mais docinhos para quebrar o paradigma de todo mundo. E para fechar esse vídeo, a gente postou lá no Instagram uma caixinha de perguntas o que você queria saber mais sobre robusta amazônico, sobre canéfora. E aí agora eu vou responder aqui no YouTube para vocês. Então fica ligado lá no Instagram da Unique, que a gente sempre vai abrir uma caixinha de perguntas relacionada a um vídeo que ainda vai ser gravado. E aí você pode questionar e quem sabe seu comentário não aparece aqui. Então agora a gente vai começar o quadro SAC, Serviço de Atendimento ao Cafezeiro. Vai começar a ter pacote de café robusta? Essa pergunta, muito provavelmente, é se é aqui na Unique, né? Porque robusta você já acha aí, se você der um Google aí, você já vai achar várias marcas aí de robustas especiais. Aqui na Unique, a gente tá pensando, já tô em contato com esses produtores que eu conheci lá, e aí muito provavelmente a gente vai lançar alguma coisa inicialmente no clube de assinatura e depois a gente vai avaliando aí a adesão desses cafés e quem sabe ter um robusta aí de linha. Vai começar a ter robusta vindo de Milas? Isso é uma boa pergunta, né? Por que não, já que produz tanto, por que não planta essa espécie em diversas partes? É porque, obviamente, cada planta tem um comportamento. E percebeu-se que essa espécie, na nossa região, ela não se adapta bem. Principalmente porque ela não gosta do frio em excesso. E aqui é muito frio. E aí acaba que ela não aguenta. Então, por isso que o robusta, ele acabou se adaptando em algumas regiões em específico. Como, por exemplo, essa região da Amazônia,
Amazônia, Bahia tem um pouco, Espírito Santo, dentre outros, inclusive em outros países. Para você que tem mais curiosidade, quer saber onde tem robusta, onde tem canéfora, vou deixar um vídeo aqui que eu fiz falando sobre cafés pelo mundo. E lá tem uma forma bem humorada de você entender qual produz canéfora e qual produz arábica. O robusta fica bom em harmonização com latte art ou harmonização com outras bebidas? Ótima pergunta. Primeira coisa, independente da espécie do café, a gente precisa ver o perfil sensorial dela, porque às vezes tem alguma característica sensorial que não vai bem com o leite, no caso do latte art. Mas vamos lá, o latte art é visual, então às vezes o que você está buscando é um café com torra um pouco mais escura para dar mais contraste ao seu desenho. Então você está olhando para o visual ou para o sabor? Se você estiver olhando para os dois, eu vou deixar uma dica. A gente tem um café que é o Tiger. O Tiger ele foi uma mistura pensada no preparo de espresso, que combina muito bem com o leite, e ele tem uma torrinha um pouquinho mais escura, e a consequência disso é o contraste. Voltando na questão dos drinks, cabe ainda uma investigação do perfil sensorial para que você possa compor seus drinks. O que tem de diferente no robusta que talvez no arábica a gente não tem? Ele tem o dobro de cafeína. Então se você quer fazer um drink mais cafeinado, com certeza o robusta é uma ótima escolha. O robusta seria melhor para despertar por conta da cafeína? Com certeza sim, né? Na genética do canéfora, ele tem o dobro de cafeína em relação à arábica. Então, você que está buscando a cafeína por si só, vai de robusta que vai dar certo. Qual o melhor método de extração para o robusta? Essa pergunta é ótima, né? Porque eu recebo essa pergunta frequentemente de todo o café que a gente lança. Qual é a melhor receita para o avelã que foi lançado? Qual a melhor receita para o bourbon amarelo? Gente, mais uma vez, receita é teste. Mas, obviamente, você lendo as características do café e a intensidade da torra, muitas das vezes, você já consegue tomar uma decisão. O que eu tenho percebido, e a gente teve, inclusive, uma oportunidade lá em Rondônia de fazer cafés filtrados durante um evento que aconteceu lá. Foi a Copa Coar Rondônia, e a gente percebeu que os robustas ficaram mais delicados, mais fáceis de beber quando a gente fazia filtrado, no caso lá era coar, e a gente conseguiu perceber ele melhor em dimensões maiores, 14:1, 15:1. Se eu pudesse dar uma dica se for robusta, já pensa numa receita mais diluída para que você possa ter um sensorial diferente. Se fizer um blend de robusta e arábica, ambos especiais, pode ser um caminho de deixar o café especial mais em conta? Ó, essa pergunta é boa, né? Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre essa composição dos blends, né? Eu acho super válido, isso já acontece há muito tempo, aliás. Se você pegar grandes empresas aí como Illy e Nespresso, eles já têm algumas cápsulas ou cafés, né, que são combinados o arábica e o robusta. Olhando para o mercado de café especial, também acho super válido, né, essa composição dos blends usando essas duas espécies diferentes. Um dos diferenciais do canéfora, né, no caso aqui o tema do vídeo está mais direcionado ao robusta, é que eles são mais encorpados, eles têm mais essa presença de densidade. Isso no espresso é fundamental. Então, quando você pega talvez um arábica de alta acidez e baixo textura, né, de corpo baixo, e combina isso com o robusta bem achocolatado, talvez com uma cremosidade bem intensa, talvez você vai conseguir construir um café super diferente a partir dessa combinação. A gente já viu vários relatos de blend aí no universo de café de competição que realmente encanta a partir do momento que você tem um mestre de torra, um barista, pessoas que realmente entendem do que estão fazendo para construir uma boa receita. Agora, pensando no custo, é uma incógnita, né? Porque o canéfora, ele tem esse valor de mercado um pouco mais em conta, vamos lá. Mas, quando trata-se dessa composição de receitas, blends, tem essa alquimia por trás, que ela tem um valor. Pode ser que consiga, sim, diminuir um pouco o valor de custo, mas eu não esperaria muito disso. Eu esperaria mais dessa experiência que você vai receber, ao invés de pensar no preço que vai ser pago pelaquilo. Então, depende muito, cada caso é um caso, né? E eu acho que os robustas especiais, eles vieram também com o intuito de mudar a realidade de preço do que é pago hoje por um robusta comum. Talvez eles não vão chegar numa precificação tão alta quanto um arábica, mas sim, eles vão aumentar o preço naturalmente.
Galera, então esse vídeo foi aí mais uma vez um sobrevoo no universo dos canéforas. Falei aqui de diversas coisas que eu aprendi lá. Obviamente que dá para aprofundar em cada uma dessas coisas. Já estou planejando aqui outros temas para a gente falar um pouco mais sobre esse universo dos canéforas, mas eu queria deixar aqui relatado essa viagem, né, esse convite aí feito pelo Sebrae Rondônia, deixar meu agradecimento especial aqui ao pessoal do Sebrae, né, o Fernando lá, que foi a pessoa que fez o contato aqui comigo, e diversas outras pessoas, como o Juan, aí da Selva Café, a família Bento, os indígenas, que eu não vou lembrar o nome, você imagina, né, gente? É tudo Tupi-Guarani os nomes lá, não vou lembrar tudo, o nome de todo mundo. E deixar também um agradecimento especial à Poliana, que é uma produtora de canéfora lá também, que nos acompanhou, que é uma pessoa muito extrovertida, demos boas risadas lá. E também agradecer toda a trupe de barista que estava comigo lá. Foram vários baristas que já eram meus amigos e a gente teve essa oportunidade aí de se reconectar lá e a gente montou um grupo e mantém conectado, né? Não vou citar todos aqui, mas galera baristada que estava lá, para não alongar muito o vídeo, muito obrigado e fica ligado aqui no canal, fica ligado lá nas nossas redes sociais, que eu peguei o depoimento de alguns deles, os que eu não peguei, desculpa, não deu tempo, esqueci, tava corrido, mas tem uma galera que vai falar um pouquinho dessa experiência pra gente lá no Instagram. Até semana que vem, até o próximo vídeo.